noite. Hoje a gente vai dar continuidade com mais um episódio do nosso videocast Fora do Consultório, muito além da cirurgia plástica. Eu sou Wagner Nunes, cirurgião plástico, atuo na cidade aqui de Natal. E eu sou Juliana Ferrari, nutricionista. Bem-vindos para uma conversa aconchegante, uma conversa bem tranquila e de uma forma bem descontraída sobre cirurgia plástica e nutrição. Estamos muito felizes por você estar nos acompanhando. E o assunto de hoje vai ser contorno corporal. Contorno corporal, Juliana, seria a lipoescultura, a tão sonhada lipoescultura. O melhor da cirurgia plástica. E a gente não pode falar de lipoescultura sem falar dos tipos de abdominoplastia e mini-abdômen. E é o que você vai ver em instantes. Vamos lá, começar? Vamos lá. É uma das cirurgias mais procuradas, né? A lipoescultura, Juliana, ela é a cirurgia, digamos, top 3 da cirurgia plástica, tá certo? Ela só perde para a cirurgia de mama. Só perde para a cirurgia de mama. Cirurgia de mama e contorno corporal são dois pesos, são duas gigantes que ocupam lugar na cirurgia plástica. A lipoescultura ela é utilizada para tratar a lipodistrofia, que é o acúmulo indesejado da gordura no seu contorno corporal. E tem vários tipos, né? Hoje em dia está muito forte. Hoje em dia surgiram várias... Tem várias nomenclaturas, tem vários tipos, tem várias definições de lipoescultura. Mas o que eu tenho para te dizer é que só existe um tipo de lipo. Ficou curioso, né? Juliana, só tem um tipo de lipo. A lipoaspiração é um procedimento. Existe uma série de termos, uma série de nomenclaturas, de definições. Muitas têm um apelo mercadológico, de marketing. A lipoaspiração nada mais é do que você colocar uma cânula e fazer a lipoaspiração daquela gordura daquele local indesejado. Isso é uma lipoaspiração. Agora você pode chamar de lipolite, lipo localizada, Lipolade, né? Lipo HD. Hidrolipo. E a lipo de seringa? Lipo de seringa. Tem a lipoaspiração com aparelhos, que a gente vai falar mais um pouquinho sobre tecnologia também. Tem o vibrolipoaspirador. Tem o Vaser, que não faz lipoaspiração. Entendeu? Ele facilita, né? Mais ou menos. Facilita. Tá? Mas vamos começar a falar... antes da gente falar propriamente da lipoescultura, vamos falar o que é que motiva a paciente a fazer uma lipoaspiração. Por que é que a lipoescultura é sonhada? Por que é que quando a gente faz uma postagem lá no Instagram da gente, as pacientes colocam meu sonho? Na verdade, eu acho que as pessoas confundem muito, né, a questão da lipo, achando que vai emagrecer, por exemplo. Então, muita gente procura quando tá acima do peso. Mas a lipo, ela é para ser a cereja do bolo, né? Depois que você... Aquela gordurinha realmente indesejada, que você já tentou, que já foi na academia, já fez a dieta certinho e aquela parte ali não sai. Por isso que é o contorno, né? Então, não é para diminuir, não é para tirar volume, não é para tirar gordura. É pra gente contornar realmente o corpo, né? A lipoaspiração, ela tem indicação em pacientes que não estão com obesidade. Muita gente ainda acha que a lipoescultura serve para emagrecer. E aqui está um erro grosseiro. A lipoaspiração nós indicamos em pacientes com IMC abaixo de 27. Sabemos que de 20 a 25 seria o normal, o IMC, que é você dividir o peso pela altura ao quadrado. Se você está acima de 25, você está com sobrepeso. Se você está acima de 30, você já tem obesidade. E a lipoescultura está indicada em pacientes com o IMC abaixo de 27. Aí você vai me perguntar, Wagner, mas por que fazer uma lipoescultura num paciente que está com IMC de 27, se você falou que com 27, acima de 25, você tem sobrepeso? Então, existem vários estudos científicos, tá certo? Que estão publicados. E eles colocam um númerozinho mágico que gira em torno de 27 a 28 o IMC. Acima disso, nós teremos uma alta chance de contraindicar a sua cirurgia. Mas por que até 27 e 28 de IMC a gente indica uma cirurgia?
Porque abaixo desses números existe uma estatística melhor. Para quê? Para ter um melhor contorno, para a gente ter um melhor resultado, para a gente ter, principalmente, uma melhor satisfação da nossa paciente. Além disso, os estudos científicos publicados demonstram que pacientes operadas abaixo de 27 e 28 de IMC terão menos complicações. Isso é um dado que por si só justifica nós contraindicarmos qualquer tipo de cirurgia em pacientes acima de 27 e 28 de IMC. E é algo que a gente busca muito no consultório, principalmente fazer essa orientação. Tem a questão da pele também, né? Então, quando você tá com um volume muito alto, que de repente limpa aquela região, fica uma flacidez maior. Então, é uma tecla que eu bato muito com minhas pacientes que pretendem fazer para chegar no menor peso que conseguir. Porque aí, com o tempo, a pele, você vai baixando o peso e a pele vai se ajustando, vai aderindo, vai melhorando, tendo uma qualidade melhor junto com o treino. E aí, quando você fizer a lipo, não vai sobrar aquela pele, não vai ficar aquela pele solta, né? Perfeito, Juliana. Se você está com sobrepeso ou com obesidade, o que é que vai acontecer se você fazer um procedimento que vai retirar aquela gordura? Se você não tem um bom estilo de vida, se você não treina, se você não tem uma boa pele, o que vai acontecer é que você vai fazer uma cavitação embaixo daquela sua pele, vai causar um espaço morto, e aquela tua pele que não está preparada, que não foi treinada, que não foi trabalhada, ela não vai retrair. Então você vai ter uma paciente mais magra, sim, porque você tirou gordura, mas você vai ter uma pele mais flácida. E uma das principais queixas que nós encontramos após o procedimento é o quê? Que fiquei com um pouco de flacidez de pele. Então, por isso que a gente costuma indicar as cirurgias em pacientes que estão com leve sobrepeso. Essas pacientes normalmente estão tentando buscar uma mudança no seu estilo de vida e estão tentando melhorar o seu corpo. Normalmente essas pacientes vão responder muito bem. Então, se eu opero uma paciente que está acima do peso, bem acima do peso, ela provavelmente não está se cuidando, não mudou o estilo de vida, a pele não é boa e vai causar uma flacidez que vai ser indesejada e que ela não vai gostar. Por isso que acima de 27, 28 de IMC traz mais insatisfação estética com o seu resultado da cirurgia. E normalmente são essas pessoas que não treinam. Então não tem uma musculatura embaixo para dar todo o suporte, para desenhar, para ajudar no desenho do corpo e na qualidade da pele. Então são aquelas pessoas que fazem a cirurgia e realmente fica insatisfeita, né? Você sabe o que é bonito no corpo? Se você parar bem para pensar. E é bem simples você perceber. A beleza é algo que você bate o olho e você não sabe descrever, mas que você enxerga, é subjetivo. O que é bonito no corpo é você ter pouca gordura e volume muscular. Pode buscar as pessoas que vocês acham mais bonitas aí, em revistas, em filmes. Elas têm pouca gordura e um alto volume muscular. Quanto mais volume muscular você tiver, você vai ter menos flacidez. A sua pele vai estar mais acomodada, mais firme, e você vai se sentir melhor usando qualquer tipo de roupa. Isso aqui é a beleza. Isso aqui é a beleza da coisa. E tem diferença de lipoaspiração e lipoescultura? Então, lipoaspiração é o termo técnico que nós utilizamos, que é colocar uma cânula conectada num aparelho que vai originar um vácuo e a gente vai aspirar. A lipoaspiração, no início, ela era feita com seringa. E alguns cirurgiões plásticos ainda hoje fazem assim. Você pega uma seringa de 60 ml, conectada numa cânula, você puxa, trava ela para fazer aquele vácuo e você lipoaspira e consegue lipoaspirar, tá certo? Logicamente que com o desenvolvimento e a modernidade de técnicas, buscando um melhor desempenho, buscando traumatizar menos o paciente, buscando causar menos sangramento e menos dor pós-operatória, os aparelhos foram sendo criados. Então hoje a maior parte dos profissionais, pelo menos a nossa equipe gosta e ama utilizar, é o vibrolipoaspirador. O vibrolipoaspirador é um aparelho
que faz um movimento mecânico nessa cânula. Então você tem uma cânula conectada a um aparelho que faz um movimento mecânico da cânula, facilitando os movimentos de vai e vem, aspirando gordura, traumatizando menos os tecidos e agilizando a lipo. Se você aspira mais, se você tem menos sangramento e se você faz uma lipo mais rápida, você vai ter um pós-operatório melhor. Agora sim, a tecnologia ela não para, né? E na medicina é tudo muito rápido. Então já foram criados alguns aparelhos que vão facilitar ainda mais. Que é o caso do Vaser, que é o caso do laser on step, tá? Antigamente eu estava usando o laser on step, que é muito bom, ele faz a emulsificação da gordura, ele emulsifica a gordura, faz com que a gordura saia daquele estado sólido para um estado mais líquido. Então, quando você vai fazer a lipoaspiração com o aparelho, você não precisa fazer movimentos bruscos. Tipo aquela gordura dura? A gordura dura vai ser transformada na gordura mais mole. E aí, quando você entrar com o aparelho que realmente faz a lipoaspiração, que é o vibrolipoaspirador, tem o Micro-E também, então a gordura vai sair de uma forma bem mais fácil. Atualmente, nós utilizamos o Vaser, tá? O Vaser não é laser. O Vaser é uma tecnologia de ultrassom, ultrassônica, que vai fazer o mesmo papel também do laser. Então, o Vaser é um ultrassom, uma canulazinha, que vai por ondas, né, de ultrassom, ele faz a emulsificação da gordura, causa um aquecimento também, transformando a gordura de um estado sólido para líquido, e aí sim, com o vibrolipoaspirador, nós vamos retirar essa gordura. E utilizando tecnologia, a gente vai mudar o prognóstico da lipo? Vai melhorar? Vai fazer uma lipo HD porque usou o Vaser? Então, depende. Na verdade, o grande papel da tecnologia é facilitar a aspiração dessa gordura nas suas camadas. E ajudar a desenhar o abdômen, né? Assim? Vai desenhar melhor o abdômen. Por quê? Porque está dando conforto ao cirurgião e faz com que a gente consiga entrar nas camadas mais superficiais. Porque até então, a gente fazia a lipoaspiração nas camadas profundas. Então, quando você vai examinar o nosso corpo, você tem a pele e tem o subcutâneo. O subcutâneo é a gordura. O subcutâneo é dividido no subcutâneo superficial e profundo. Tem uma fáscia que é bem frágil, que divide os dois. Então, tem uma gordura mais frouxa e tem uma gordura mais dura. A lipoaspiração era feita mais na gordura profunda, tá certo? E já dá um bom desenho, já dá um bom contorno corporal. A partir do momento que a gente coloca uma cânula na parte mais superficial do subcutâneo, nós podemos causar o quê? Irregularidade, fibrose. Então, a tecnologia veio muito forte para facilitar e reduzir o nosso risco de causar um resultado inestético, uma fibrose. Que é aquela barriga com aparência de lipo. Que é aquelas irregularidades, aquelas fibroses. Toda a lipoaspiração vai gerar uma cicatrização. Se nós fizermos um procedimento menos traumático, nós vamos ter uma cicatrização mais suave. Consequentemente, um resultado estético melhor, porque nós não vamos ter fibrose, nós não vamos ter irregularidade. Então, as tecnologias hoje principais para emulsificação da gordura é o laser e o Vaser. Essas são as principais. Não é obrigatório utilizarmos esses aparelhos. Então, é possível a gente fazer lipo HD sem Vaser. É possível fazer lipo HD sem laser. Só com cânula com seringa. A gente poderia aproveitar para falar sobre os tipos de lipo, que é uma curiosidade muito comum, que você até falou no início, né? Então muita gente acha que existe a lipo light, a hidrolipo, a lipo HD, a lipo convencional. A lipoescultura é uma só, como eu já falei, colocar uma cânula no subcutâneo. Esses termos são utilizados um apelo mercadológico e de marketing muito forte. O que eu tenho para te dizer é que todo tipo de lipo é igual. O que vai diferenciar é a extensão e o cuidado que o cirurgião vai ter ao realizar e o ambiente que vai ser selecionado. Então, normalmente, os profissionais que utilizam o termo lipolite e hidrolipo são profissionais que fazem lipoescultura, não lipoescultura. Tentam fazer a lipo em outro... Que fazem uma lipoaspiração bem localizada em consultório. Então, num lugar bem menor, uma quantidade bem menor. Exatamente, uma lipo localizada. Só no flanco, só na região aqui axilar, essa uma lipo de papada, por exemplo.
certo? Que a gente hoje não faz, o cirurgião plástico não faz apenas uma lipo de papada. E Ele faz, a ele gente junta, trata né? o rosto de uma forma mais completa, tratando a musculatura do pescoço. Mas assim, hidrolipo e lipolite são termos utilizados para lipo localizada. Você coloca uma solução, que normalmente é o soro fisiológico, e essa solução vai servir para reduzir um pouquinho o sangramento e você faz uma lipoaspiração localizada. Tá? Nós que somos cirurgiões plásticos, nós não gostamos muito da lipo localizada. Por quê? Porque nós entendemos o corpo como uma estrutura contínua, uniforme e que tem que ter proporção. Então não adianta eu fazer uma lipo da sua axila se você tem uma região lateral das mamas com lipodistrofia, com acúmulo de gordura. Não adianta eu fazer uma lipo nos seus flancos se você tem um abdômen flácido ou gordura acumulada nessa parte anterior do abdômen. Que vai ficar, tipo, desconforme, né? Você vai nitidamente notar uma área sem gordura E outra. com forma e uma área que tem aquele preenchimento maior. Então, nós que somos cirurgiões plásticos, podemos até fazer uma lipo localizada caso o paciente deseje, mas nós vamos sempre tentar fazer uma lipoescultura, porque na lipoescultura nós vamos trabalhar teu corpo de uma forma uniforme, procurando enxergar e relacionar o que você tem de músculo, o que você tem de gordura, aonde aquela gordura ficaria melhor se eu deixar, e aonde aquela gordura, caso a gente retire, vai dar um efeito no seu corpo mais bonito. Isso é importante, porque tem muita gente que fala pra mim, e acredito que pra você também, eu queria limpar só isso daqui, só tal região, que era o meu caso. Exatamente. Mas é importante lembrar exatamente disso daí, então a gente evitar meio que cair, não é nem cair, mas pensar de uma forma geral. Então, se você vai se submeter a uma cirurgia, por mais que seja numa parte mais localizada, você tem que... Lugares que às vezes você nem acha que tem, mas assim, que faria diferença se você fizesse, né? Exatamente. Em todo o contorno, no molde do corpo, então, né? Quem são as melhores pacientes para fazer uma lipoescultura? São pacientes que têm um bom estilo de vida e que treinam. Essas pacientes são magras. São as pacientes que nós temos melhores resultados. Eu costumo falar assim, ó. Se você chegar no meu consultório um pouquinho com sobrepeso, cheinha, você vai sair mais magrinho. Se você já chega magrinho, eu consigo te deixar mais definido. Se você já chega no meu consultório com um bom estilo de vida e treinando, com bons hábitos de exercício físico, você já vai sair do meu consultório mais definido. Tá certo? Então, é uma escada. E é progressivo. A gente não consegue pular esses degraus. Nós não conseguimos pular os degraus. Porque, como tudo na vida, existe uma sequência, existe um planejamento, existe uma preparação para a gente poder fazer e dar aquele resultado. Tá certo? Então, assim, as melhores pacientes para lipoescultura são as pacientes que estão com um bom estilo de vida e treinando. Normalmente já estão magras, dentro do IMC ideal, que é entre 18 e 25, tá? São as melhores candidatas. Wagner, você deve estar me perguntando, Juliana, mas se a paciente treina e tem um bom hábito de vida, por que vai fazer uma lipo? Não é isso? Então, mas essas são as pacientes ideais. E elas vão ter uma gordurinha acumulada em algum lugar indesejado. Vou te dar um exemplo. Você pega uma paciente que treina diariamente na academia e ela já está fazendo uma dieta bem ajustada, orientada, com treino intenso, treinando todos os dias. Aí ela se queixa, sabe de quê? Do braço dela. Ela não consegue definir o braço dela. Ela tem um acúmulo de gordura na região do braço, principalmente nessa região Agora falando e no deltoide. Então, essa paciente vai só um minutinho, bem rapidinho. Essa paciente vai precisar fazer uma lipo de braço, entendeu? Então a gente faz a lipo de braço, e aí trata essa região lateral da mama, enfim, e aí faz a lipoescultura dela. Falando só um pouquinho de por que as pessoas ficam com essa gordurinha, tanto no braço quanto no abdômen. Porque para você tirar essa gordura, que são as últimas a saírem, você tem que aumentar cada vez mais o déficit calórico. Então, cada vez mais você vai ter que treinar mais e comer menos. Então, assim, normalmente é o momento em que a pessoa não consegue mais. Porque, como a gente sempre fala, não existe você perder gordura de um único lugar. Eu quero... Qual é o exercício que eu faço para perder braço?
O que é que eu como para perder barriga? Que exercício eu faço? Fazer abdominal, como uma paciente perguntou para mim hoje. Não, não é isso. Você tem que comer menos. Não existe emagrecer só uma parte do corpo. Então, tem gente, que foi o caso dessa paciente, ela já baixou o peso no máximo que ela gosta, chegou a 58 quilos. Então, assim, eu vou ter que emagrecer mais para perder meu braço. Emagrecer mais para perder aquele restinho. Então, é um esforço muito maior. Que normalmente ninguém está disposto a fazer. E aí tá a indicação da cirurgia plástica nesse momento. Você tá com um nível de peso que você gosta, que você tá se sentindo bem, mas você tá com a gordura acumulada, sabe onde? Do braço ou aqui no flanco. Só que você vai precisar ajustar mais sua dieta e treinar mais intenso, aumentar seu gasto calórico para perder aquela gordura. Aí entra a cirurgia plástica. E tempo. Aí entra a cirurgia plástica para poder tirar essa gordura localizada nessa região. Então, essas são as candidatas ideais. Mas qual é a nossa realidade? A nossa realidade é operar pacientes ali no sobrepeso, até 27, 28, quando eu comentei. E nós temos excelentes resultados nessas pacientes. Mas para a gente fazer uma liposcultura dessa, que já é uma liposcultura maior, de um volume maior e de uma extensão maior, nós temos que seguir os protocolos ajustados para a liposcultura. Muito ajustado. A gente vai ter que fazer controle de pressão durante a cirurgia, uma hipotensão importante. Nós vamos ter que controlar, porque o tempo de cirurgia é maior, nós vamos fazer um controle de temperatura da sala, tá certo? Nós vamos ter que utilizar a bota pneumática, vamos aquecer o paciente com manta térmica, nós vamos fazer soluções que tem soro com adrenalina para reduzir o sangramento, para a gente conseguir lipoaspirar mais. Nós vamos utilizar Transamin, que é uma medicação para diminuir o sangramento. Percebe o cuidado que existe, o protocolo que existe para a gente fazer uma liposcultura numa paciente que tem uma extensão maior, um volume maior de gordura? E no pós, mas daí é que tá. E aí onde é que entra a tecnologia que eu estava comentando com você? Entra principalmente nessas pacientes. Então, essas pacientes vão ser muito beneficiadas com o uso do Vibrolipo, ou do Micro-E, e do Vaser. Por quê? Porque o Vaser vai traumatizar menos, vai sangrar menos, vai fazer a paciente sangrar menos, porque ele está preparando a gordurinha lá, que está sólida, transformando para o estado mais líquido, e a gente vai usar, vai facilitar a retirada dessa gordura e vai dar menos dor pós-operatório. Olha que legal. Sem contar da retração de pele, que você pode ter, mas é uma retração de pele, é mais difícil da gente medir e de mensurar, tá? Mas ainda tem um pouquinho de retração de pele, que vai ajudar. E aí menos dor, menos roxo. Menos dor, menos equimoses e menos hematomas e uma recuperação pós-operatória maior. Você até comentou, uma paciente minha que é sua também, que você ficou impressionada, que você atendeu com uma semana ela e foi uma lipo grande, né? Foi uma lipo de uma extensão grande e com uma semana ela estava super bem, inclusive voltando para a academia. Qual o tempo que você precisa para se recuperar de uma liposcultura? É muito individual, vai variar de cada paciente. Cada paciente vai ter uma forma diferente de evoluir. Mas uma média que eu posso te falar, uma semana você está de volta às suas atividades. Não pode esquecer do cuidado pós-operatório. Porque a cirurgia, como eu costumo falar, pode ser o início ou o fim. Mas a gente quer que seja o início de uma transformação. E o pós-operatório vai ser muito importante. Com a equipe multidisciplinar, com nossa equipe de enfermagem, com nossa equipe de fisioterapia, tá? Para poder tratar desse corpo, reduzir fibrose, reduzir edema e devolver mais rápido ainda para as suas atividades cotidianas. Mesmo sendo uma cirurgia que não é tão grande, digamos assim, né? Até mesmo uma lipo pequena, tem trauma, né? É uma cirurgia, você vai para um centro cirúrgico, então você tem que ter todo o cuidado no pós-operatório a questão das drenagens, a questão do líquido, a questão da alimentação saudável, de incluir alimentos que vão melhorar o seu pós-operatório, né? Exatamente. Então, assim, a gente conversa aqui de uma forma, a gente tá tentando se aprofundar, mas você vê que cada vez que a gente conversa, mais assunto a gente tem para falar. Esse cuidado pós-operatório que você falou de ingestão de líquido é muito importante. A alimentação, como eu já falei em outros episódios, e por sinal, não esquecem de curtir aqui, de se inscrever no nosso canal e assiste os episódios anteriores, que estão muito interessantes. Eu e Juliana aqui sempre falando sobre nutrição e cirurgia plástica para você, tentando fazer uma abordagem descomplicada desses assuntos e tornar eles bem mais agradáveis na sua vida, tá certo?
Tem dúvida, que pretende operar, que quer saber como é, o que faz, se tem limite de retirada de gordura. Tem? Exatamente, tem. Sim, então assim, cada vez que a gente conversa vai surgindo mais assuntos, né? Mais Você falou dúvidas. limite de retirada de gordura, a questão do peso, a gente já falou das técnicas, dos aparelhos, né? Então assim, com relação ao limite de retirada de gordura, tem sim limite de retirada de gordura, tá? A gente costuma fazer uma lipoescultura até 5 a 7% do seu peso corporal, tá bom? Então se você tem 60 quilos, a gente vai tirar em torno de 3 litros, tá? 7% seria 3,5, 60 quilos, 4,2 litros, mas a gente evita se aproximar dessas faixas. Lembrando que se a gente utiliza tecnologia, se a gente utiliza aparelhos e se a gente faz um protocolo adequado, a gente consegue chegar nesse limite máximo e você vai ter uma excelente recuperação, menos dor, menos sangramento e vai ser devolvido ao convívio social e participar de suas atividades, trabalho rapidamente. Tá? Então, 5 a 7% do seu peso corporal é o nosso limite. É um limite de segurança. Tá? E para fazer isso, a gente obedece a uma sequência de pontos. Igual você decolar uma aeronave. Você vai fazendo aquele checklist. E aí sim. Outra coisa, é um procedimento. A lipoescultura é um procedimento super seguro. Tá certo? Se você fizer com um cirurgião plástico, credenciado na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que você tem indicação de outras amigas, que você já conhece o trabalho dele, a chance de você ter uma complicação é praticamente zero. Lipoaspiração é um procedimento super seguro. Isso que eu tinha dúvida. E eu acho que muita gente tem, né? Essa questão de... Eu tinha medo de perfurar alguma coisa. Nossa, dá muito medo, né? E eu acho que muita gente tem medo. Então, medo, lipo e medo. Isso daí é um tema bem, bem polêmico e é utilizado muito de forma especulativa. Lógico, tudo que nós fazemos na vida tem um risco e você tem que pesar o custo-benefício de fazer um procedimento. Procurar um profissional que você se espelhe, que você tenha empatia, que você tenha segurança, é o primeiro passo. Depois disso, conhecer a equipe que trabalha com ele, qual é a sua equipe técnica, quem é o seu cirurgião auxiliar, quem é seu anestesista, é uma equipe fixa ou é uma equipe que tem mudança de profissionais, é um profissional que opera só, que equipamentos ele utiliza. Porque veja, se você utilizar um equipamento adequado, é igual você dirigir um carro de Fórmula 1 numa pista. Você vai estar ali totalmente protegido, tá? Utilizando os equipamentos adequados, você vai ter muito menos risco de perfuração, porque você não vai precisar ter essa força no manuseio dessa cânula. Você vai utilizar um material que vai te permitir, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais suave, retirar aquela gordura. Volto a dizer, errar todo mundo é passível de errar. Complicações, todo mundo pode ter uma complicação, mas você tem que escolher de uma forma lá de dentro sua o profissional que você quer operar e o profissional que você quer que te acompanhe nessa jornada. Porque se você estiver bem assistida, seja qual for o problema que você tiver, vocês vão ter sucesso juntos, né? Por coincidência, semana passada, 2 pacientes minhas falaram que não faz por medo. E abdômen, lipo, enfim. E a grande questão é o que eu falo, assim, a gente, antes disso, um pouco antes disso aí que você falou, que é muito importante também, é você avaliar de uma forma geral. Você tem alguma doença? Você já passou por algum procedimento? Tomou anestesia? Teve alguma coisa? Se você é uma paciente saudável, que já passou por um procedimento cirúrgico, nunca teve nada... A chance de complicação é praticamente mínima. Zero. Lógico, o que você não pode é ocultar essas informações, né? Existem casos que, infelizmente, os pacientes nessa ansiedade e nesse desejo de fazer sua cirurgia, até por medo do médico negar, ocultam informações médicas para o seu cirurgião. Isso jamais pode ser feito. Nós temos que ser éticos, transparentes e honestos, porque uma vez que a gente entende a realidade de alguém, uma vez que nós entendemos qual o perfil de vida que aquela pessoa tem e toda a sua história pregressa, a chance de existir algum tipo de erro vai ser mínimo. E a chance de você ter uma complicação vai ser praticamente zero. Por isso é importante um profissional que vai fazer uma anamnese mesmo, que vai investigar, que vai fazer todos os seus exames. E depois desse ponto, né? Então você tem que ser bem realista. Tem alguma coisa, já passei por algum procedimento
E aí você vai pro segundo passo, que é olhar a equipe, olhar o cirurgião. Então, assim, tentar botar na sua cabeça de reduzir todos os riscos e não pensamentos sempre catastróficos. Ah, vai acontecer isso comigo. Ai, meu Deus, eu tenho muito medo. Como foi o caso dessas duas pacientes que não tem necessidade, né? Eu não gosto de operar ninguém com medo. Eu acredito muito em vibração. Então, vibração e energia. Se você pensa muito que algo vai dar errado, essa coisa vai dar errado. Então, assim, eu sou uma pessoa extremamente otimista. Então, eu vivo pensando que vai dar certo. Eu corro atrás, eu luto, eu busco o que eu desejo. E eu quero que minhas pacientes também sejam assim. Então, se você está preparado, se você está consciente do que você vai passar, e se você tem certeza do profissional que você escolheu, essa cirurgia vai dar certo. Eu costumo dizer o seguinte, cirurgia plástica tem que dar 100% certo. Porque se alguma coisa sair de errado, vai ser uma bronca grande. Então a gente se prepara, a gente estuda, a gente respeita protocolos, a gente tem uma sequência de... Literalmente, a gente tem uma vida de atleta para oferecer o melhor desempenho naquele momento daquela cirurgia. Aquela paciente que eu vou operar amanhã é única e especial para alguém. E eu tenho que respeitar muito isso. É o amor da vida de alguém. É o amor da vida de alguém, é a mãe, é o pai, é o irmão. Então nós temos que respeitar muito isso. Por isso que, assim, nós não trabalhamos com volume alto, nós trabalhamos com qualidade, escolhendo e selecionando nossas pacientes e respeitando principalmente a individualidade de cada uma e a indicação que cada uma precisa ter. Então jamais eu vou ser invasivo mais do que necessário numa paciente que não precise. Segurança. E com relação a... isso, segurança. E com relação ao abdômen e a mini, precisa sempre ter lipo ou não? Abdômen mini, boa pergunta. Falar de lipo sem falar de abdominoplastia não existe, né? Então, nesse tema, o que é que eu posso te falar, Juliana, assim, para resumir? Quando você tem uma paciente sem flacidez de pele, que você julga que retirando aquela gordura, aquela pele vai ter uma retração e vai acomodar, você não precisa fazer nenhuma técnica de lift. Lift é você retirar pele. Abdominoplastia é um lift de abdômen. Mini abdominoplastia é um mini lift, tá? Do mesmo jeito que nós temos o lift de face, do mesmo jeito que nós fazemos o lift de mama, que é a mastopexia, tá bom? Então, qual é a indicação da abdominoplastia? É aquela paciente que está ali com sobrepeso, que oscilou de peso a vida toda, que teve filhos, que tem uma diastase abdominal, aquele abdômen com um abolamento. Essa paciente provavelmente tem também um quadro de flacidez abdominal abaixo do umbigo e acima do umbigo. Essa paciente precisa fazer uma abdominoplastia. A ressecção de pele da abdominoplastia é acima do umbigo. Nós fazemos a incisão supraumbilical, um fuso aqui nessa região inferior do abdômen e tracionamos o abdômen para baixo. A cicatriz vai ficar na região da cesariana, só que mais alongada. Essa é a abdominoplastia. O umbigo que nós vamos fazer vai ser um novo umbigo, onde nós vamos aproveitar o umbigo dessa pessoa, mas nós vamos reposicioná-lo, tá certo? No retalho do abdômen, que a gente vai tracionar, então a gente vai ter que fazer um novo furinho ali, ou um novo orifício, para que aquele umbigo nasça. Isso daí é a abdominoplastia. E aí tem gente que faz essa retirada de pele e não lipa, e tem gente que lipa e não faz a retirada de pele. Exatamente. Se você tem flacidez, você vai fazer abdômen ou mini abdômen. Se você não tem flacidez, você vai fazer uma lipoescultura. O que é que determina fazer um lift? Flacidez de pele. Wagner, e quando nós sabemos que vai ter retração ou não de pele? Aí é que tá. Nós não sabemos se você vai ter uma boa ou não retração de pele. É muito importante contar com a experiência do cirurgião. Então, baseado em cada... Percebendo, né? Notando a pele. Literalmente é a experiência. Literalmente é a experiência. Então, Juliana, na verdade, o que vai decidir se nós faremos ou não o lift é a flacidez de pele. Como eu estava dizendo, como é que a gente vai saber se essa paciente vai retrair ou não? Vai depender da experiência de cada cirurgião. É muito importante, realmente. Quanto mais casos você operou, quanto mais pacientes você lidou, quanto mais pacientes você avaliou, e o cuidado que você tem ao avaliar cada paciente é que vai determinar se você vai acertar ou não a indicação dessa cirurgia. Exatamente. Né? Se vai ser mini, se vai ser abdômen. Com relação aos exames, você tem algum cuidado específico para pedir algum?
Perde muito sangue, né? Então tem que ter cuidado com a questão do ferro. Não, com certeza. Uma avaliação detalhada, exames pré-operatórios, exames de sangue com avaliação do hemograma, ferro, ferritina, risco cardiológico, a questão do coagulograma, se tiver qualquer tipo de alteração, vai para hematologista, tempo de sangramento, tá? Se a gente desconfiar que tem algum déficit de fator de coagulação, hematologista. E vai... Ultrassom de parede abdominal, ver presença de hérnia, ver tamanho de diastase, para que você não faça nenhum tipo de perfuração. Tem como fazer a cirurgia de hérnia na lipo, não? Sim. Logicamente que é uma técnica que cada cirurgião vai estar ou não familiarizado. Nas lipoabdominoplastias que eu faço, eu não chamo o cirurgião geral, eu mesmo trato a hérnia umbilical ou a hérnia acima do umbigo, porque existem hérnias umbilicais, hérnias supraumbilicais e hérnias infraumbilicais. E a questão de diastase, que é o músculo afastado, não tem como na lipo? Também, a gente já faz toda a aplicatura do reto abdominal. Então, você faz essa aplicatura do reto abdominal. O reto abdominal é um músculo que tem aqui no abdômen, que após gestação costuma ter um afastamento de suas bordas mediais, e nós fazemos uma aplicatura do apêndice tifoide até a região do pubis, fazendo com que esse abdômen fique menos abaulado e fique mais firme, né? Para que dê um resultado melhor. E posteriormente a gente faz o lift, que é a dermolipectomia, abdominoplastia ou mini abdômen. Que é a retirada de pele, mas que não tem como fazer isso sendo só na lipo, né? Porque na lipo são pequenos furos para a retirada de gordura. Exato. Então não tem corte. Não. Na lipo tem mini incisões de 5 milímetros, de 3 milímetros, com portais onde vão ser inseridos uma câmara para não traumatizar a pele e causar queimadura. Então não tem uma incisão grande, não tem ressecção de pele. Tá certo? Agora eu não falei, eu acho, da mini abdominoplastia, porque é um assunto técnico e muitos pacientes acreditam que podem escolher um mini abdômen ou uma abdominoplastia, acreditando que eles estão escolhendo um mini abdominoplastia porque a incisão vai ser menor. Então, na verdade, a indicação é muito técnica. Depende de onde você tem flacidez. Depende de onde você tem flacidez. Se você tem flacidez abaixo do umbigo, nós podemos fazer um mini abdômen. Mas não é só flacidez, tem a posição do umbigo. Se esse umbigo está triste, quando você tem flacidez acima do umbigo, que você tem aquele umbigo triste, algumas vezes o mini abdômen não vai ser possível. Se for pouca flacidez acima do umbigo, nós podemos fazer uma incisão de mini abdômen, realmente, soltar esse umbigo por baixo, em cima da aponeurose ali, e fazer toda essa aplicatura como abdominoplastia e refixar esse umbigo um pouquinho mais abaixo para deixar a parte supraumbilical mais esticadinha. Mas a indicação é técnica. A mensagem que eu quero dizer para você é que não é o paciente que escolhe uma abdominoplastia ou uma mini abdominoplastia. Quem escolhe é o seu cirurgião, tá? E a indicação de mini abdômen é muito restrita. Flacidez abaixo do umbigo. E muita gente acha que fazer um mini abdômen vai fazer uma incisão pequena. Você vai ter uma incisão pequena. Também não. Já fiz vários mini abdômenes com grandes incisões. O tamanho da incisão não quer dizer que vai ser mini. Só que trata mais a região inferior, né? Então, assim, vocês percebem que como esse assunto é empolgante, contorno corporal, muitos liposcultura, assuntos. mini abdômen, abdominoplastia, é muito empolgante. A gente espera que vocês curtam e tenham gostado dessa nossa discussão. Foi uma discussão breve, mas foi muito legal. Acho que a gente tirou várias dúvidas. Quem tiver dúvida ainda, deixe nos comentários. Mais uma vez, queria que vocês curtissem nosso canal, Fora do Consultório no YouTube. Estamos também nas plataformas do Deezer, Spotify. Se inscreve no canal, ativa o sininho. O meu Instagram é @Dr. Wagner Nunes. Eu falo sobre cirurgia plástica. E o meu é Juliana Ferrari, com 2 N's. E lá tem muitas dicas de nutrição, tem muitas receitas, tem o meu dia a dia, treino. Então segue lá e nos acompanha. Queria agradecer também os nossos patrocinadores. Nós já temos 2 e estamos esperando você para ser o nosso terceiro. A Formed, que é empreendedorismo digital, social media, que trata da rede social dos médicos aqui da nossa cidade e também de outras cidades também do Brasil todo. E a Mango Shoyu e Home Sushi Home, do meu amigo Felipe Bulhões. Aquele abraço. Inclusive,
faltou, Felipe, você mandar o sushi hoje, viu? Eu vou perdoar porque a gravação ia ser ontem e acabou ficando para hoje. Gente, esse foi mais um episódio do nosso Fora do Consultório, muito além da cirurgia plástica. Eu sou Wagner, Juliana, estamos nos despedindo e até o próximo. Espero que vocês assistam.